Olá pessoal, Ricardo Maroc aqui mais uma vez. Na aula de hoje a gente vai prosseguir com nossos estudos sobre programação para web, continuando o nosso projeto Quitando Online. O foco da nossa aula hoje é a autenticação de usuários. Apesar de não parecer que tem muita diferença desse projeto para o da aula passada, esse é o projeto da aula passada e esse é o projeto da aula de hoje. Que tem de diferente somente essa parte aqui e algumas coisas internas ligadas à autenticação. Parece que é pouca coisa, mas não é. O recurso de autenticação ele é útil para diversos tipos de projetos. Qualquer projeto que requeira proteção de recursos do seu site é interessante, é importante você colocar um mecanismo de autenticação por usuário e senha. E é justamente isso que nós vamos estudar hoje. Então, para vocês terem noção do que nós vamos construir, a gente vai fazer esse formulário aqui para a gente se cadastrar, ou para o usuário, no caso que o cliente se cadastrar no site. Eu vou cadastrar um novo cliente aqui, cliente novo, vou botar um CPF fictício, uma data de nascimento fictícia, usuário@email.com, um CEP, uma senha, 123456, 123456. Esse formulário ele tem validação de todos os campos, validação tanto local quanto validação no servidor. Vou agora mandar cadastrar. Pronto, o cadastro foi realizado com sucesso, eu posso agora fazer o login. Clicando aqui, ele já me direciona para a página de login. Aqui eu vou usar usuário@email.com, que eu acabei de cadastrar, 123456, e vou mandar ele lembrar. Cliquei no entrar, estou logado. Ó. Aqui aparece um menu agora diferente. Olá cliente, que é o meu primeiro nome, que é extraído automaticamente do meu nome completo, e o link para sair, para fazer o logoff. Quando eu clico aqui, por enquanto não faz nada, mas posteriormente a gente vai fazer ele acessar a área do cliente. Por enquanto ele não faz nada, permanece na mesma página. E o sair faz o logout. Pronto. Estou deslogado do sistema, então não conseguiria acessar as áreas restritas. O foco da aula de hoje é fazer o mecanismo de autenticação. Na próxima aula a gente vai criar o sistema de autorização, que é ver o que o usuário de determinado perfil pode acessar. Vamos começar então. O Visual Studio está aberto com a solução feita até a aula passada e nós vamos começar adicionando alguns pacotes. Aqui em Dependências, botão direito, Manage Nugget Packages. Eu vou aqui em Browse, vou desmarcar essa opção para ele não incluir pré-lançamentos e vou procurar aqui por Entity Framework, aliás, Identity.Entity Framework Core. Tá aqui, ó. Identity.Entity Framework Core. E a opção que você vai baixar é essa daqui, que tem 38,5 milhões de downloads, é a versão mais atual que a gente vai baixar. Vou mandar instalar. Eu aceito aqui as dependências, para ele instalar essas dependências todas para mim. Vou aproveitar que estou aqui no Nugget Package Manager, vou fazer as atualizações que estão pendentes. Vou tirar aqui o termo da busca, vou mandar selecionar todos os pacotes e atualizar. Aceito aqui as dependências também e aguardo a atualização. Pronto, atualização feita. Fecho aqui o Nugget Package Manager e agora a gente pode prosseguir com o projeto. Uma coisa que a gente precisa recordar é que a nossa classe ou nosso modelo cliente ele não tem campo de senha. Na verdade, isso já foi feito de forma proposital, porque o usuário de uma loja virtual nem sempre é só um cliente, pode ser um administrador, um vendedor, com um perfil diferente do cliente. Então, eu tenho uma classe específica para fazer controle de usuários. E essa classe
ela já existe no framework .NET, no framework .NET Core e no framework .NET antigo também. E nós podemos criar uma nova classe derivada dessa classe existente, incluindo algum campo, porque essa classe existente ela só tem os campos básicos de um usuário. Nós vamos ver mais adiante quais são os campos que ela traz e nós vamos ver o que vamos acrescentar agora. Eu vou criar então um novo modelo aqui, vou adicionar uma classe que eu vou chamar de app-user. app-user. app-user vai derivar de identity e user, que é a classe de usuário padrão do framework ou da parte do módulo de autenticação que já vem no ASP.NET Core. Vou dar Ctrl ponto para resolver essa dependência. Já resolveu para mim. Eu vou tirar aqui os demais pacotes, os demais namespaces. E aqui dentro agora eu posso adicionar alguma coisa. Eu vou adicionar aqui uma propriedade string, que é a propriedade nome. Mas aí você pode me dizer, mas cliente já possui nome. Por que você está readicionando essa propriedade? Vai chegar um momento durante as etapas de autenticação e de uso do usuário autenticado em que você precisa do nome do usuário, por exemplo, para mostrar no cabeçalho. E aí é interessante que você tenha uma propriedade direto no objeto que representa um usuário, para você não ter que buscar um cliente para trazer esse nome. Porque o vínculo do cliente com o cadastro de usuários será através do e-mail. O cliente tem um e-mail, esse cara aqui também tem um e-mail, que vai ser o mesmo. Então vai ser um vínculo não formalizado através da propriedade e-mail. E esse cara aqui vai ter também uma propriedade nome. Vai ser uma coisa redundante, mas é interessante por questões de desempenho. Então, agora, nós vamos aqui no Kitanda Online Context. E em vez dele derivar agora de dbContext, eu vou fazer esse representante do meu banco de dados, da minha base de dados, derivar de identity dbContext, que é a classe ancestral padrão de contextos de banco de dados quando a gente usa o módulo de autenticação do ASP.NET Core. Eu poderia ter um outro contexto de banco de dados só para gerenciamento de usuários, em uma outra base de dados. Neste caso aqui eu estou fazendo tudo integrado na mesma base de dados. E aqui quando eu digo que eu vou herdar de identity dbContext, ele não reconhece, eu vou resolver isso aqui. Eu tenho que informar qual é a classe referente a um usuário. E é justamente a que eu criei. Quando nós não criamos uma classe com algum campo personalizado, como foi o caso, a gente pode passar aqui identity e user, que é o ancestral lá, identity e user, que seria o ancestral. Mas, no nosso caso, a gente tem uma customização, então nós vamos usar app-user. Eu poderia chamar isso aqui de qualquer coisa, eu coloquei app-user para facilitar. Essa classe identity dbContext, ela tem algumas coisas que são importantes de serem executadas no onModelCreating, que é esse método aqui que nós estamos sobrescrevendo. Então, eu vou ter que chamar aqui base.onModelCreating e passar aqui o model builder, para que eu execute essas coisas que são específicas aqui do meu modelo, do meu contexto, mas também as coisas que são lá do identity dbContext. Isso aqui está invocando o onModelCreating do ancestral. Ok. Agora, nós vamos até a classe startup, método configureServices, e aqui eu vou colar um método que eu já programei, é um código relativamente grande, então não vou ficar perdendo tempo digitando, melhor eu gastar o tempo explicando. Então eu vou colar ele aqui,
e vou explicar esse código. Neste caso aqui é só app e user. Vou resolver aqui o app user. Vou resolver o identity role. E vou resolver o time span. Pronto. Bibliotecas resolvidas. E agora a gente pode prosseguir. Vale lembrar que quando a gente adiciona algum serviço aqui no Configure Services, na verdade a gente está adicionando coisas para serem obtidas por injeção de dependência. Estou colocando coisas aqui em um repositório que fica armazenando essas referências para esses tipos, para quando alguém precisar de um objeto de determinado tipo, eu ter nesse repositório. E esse precisar é através de injeção de dependência, como nós vamos fazer aqui nas nossas páginas. E como nós já fizemos, por exemplo, para obter o contexto do banco de dados no construtor das páginas, como acontece aqui, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui em Pages. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Vou incluir. Está aqui, ó. Esse camarada aqui vem por injeção de dependência graças a esse código aqui. Graças a esse código aqui. Estou dizendo que se alguém quiser um objeto da classe Kitanda Online Context, o meu serviço que está rodando é capaz de fornecer por injeção de dependência. E ele vai com essas configurações aqui. Da mesma forma, eu estou provendo aqui uma fábrica de objetos, ou enfim, um provedor de objetos para injeção de dependência, com essas configurações aqui, com essas opções. E vamos ver cada uma delas. Primeiro, estou dizendo que os usuários requerem e-mail único. Eu não posso ter dois usuários com meu e-mail. O password não requer caractere não alfanumérico, tipo arroba, jogo da velha, enfim. Também não requer letra maiúscula. Não requer letra minúscula. Não tem obrigatoriedade. Esse não requer quer dizer não tem obrigatoriedade. O tempo padrão quando ocorre um lockout ou um bloqueio é de 3 minutos. Isso significa que se o usuário errar a senha 3 vezes seguidas, porque eu configurei como 3 aqui, a quantidade de tentativas até bloquear, ele só vai poder tentar novamente daqui a 3 minutos. Na verdade, eu não estou usando essa configuração na prática. Depois eu vou mostrar onde é que eu dispenso esse recurso. Mas é um recurso interessante para você usar em produção. Aqui também eu estou dizendo que para eu fazer o login, não é necessário o usuário confirmar a conta, porque senão eu teria que mandar um e-mail para o usuário, esperar ele clicar num token de confirmação, receber isso e validar aqui. Então, por questão de simplicidade, eu vou aceitar login sem confirmação da conta, sem confirmação do e-mail e sem confirmação do número de telefone. Todos esses recursos aqui já vêm implementados para você no módulo de autenticação de usuários presente no framework ASP.NET Core. E por fim estou dizendo que quem vai armazenar esses usuários é o Kitanda Online Context. É o mesmo banco de dados que eu já uso. Como eu disse anteriormente, eu poderia usar um outro banco de dados, uma outra base de dados. Mas eu vou usar a mesma, uma prática comum. Bem, eu também posso colocar aqui algumas configurações relacionadas ao cookie de autenticação. A autenticação de usuário é feita através de cookies com uma string, um valor de string secreto lá no computador do usuário, contendo uma constante relacionada à autenticação. Essa constante é o token de autenticação, que fica transitando a cada requisição. E a cada requisição, esse trânsito faz renovar a concessão do token. Ou seja, se a tua sessão de login dura 10 minutos, a cada vez que você faz uma requisição, essa sessão é renovada para mais 10 minutos. Essa configuração aqui é justamente para definir algumas coisas a respeito do cookie. Primeiro, que ele só trafega via HTTP. Segundo, que o tempo de expiração dele é de 5 minutos, então se o usuário ficar 5 minutos
sem requisitar páginas, o login dele expira. Aqui eu tenho o caminho da página de login. Isso é importante porque vai chegar um momento que você vai ter que acessar uma página protegida, que requeira autorização. Nesse momento, se você já não estiver autenticado, o próprio módulo de autenticação vai te encaminhar para a página que estiver definida aqui, que neste caso é a página login que nós ainda vamos criar. Quando o usuário tentar acessar uma página que o acesso é proibido, ele também vai jogar para a página de login. Existem essas duas opções porque eu poderia ter uma parte proibida em que nem com o login o usuário teria acesso. Aí eu poderia jogar o usuário para uma outra página, tipo, sei lá, uma página proibida com algumas informações dizendo que aquela área ali não é permitido acessar e tal. Esse slide expiration aqui é justamente o fato de você renovar o login a cada... que tem até explicação aqui nessa dica, ó. Ele renova o login, o cookie de autenticação, a cada nova requisição. Bem, então são opções que a gente tem para configurar o cookie de autenticação. Eu coloquei aqui quais são os valores default se você não configurar esses camaradas aqui. Portanto, aqueles que você vai usar o valor default, você pode omitir. Não é necessário passar aqui dentro. Eu coloquei todos por questão didática, né? Agora aqui eu tenho que adicionar mais uma coisa, que é o services.add opa, não é esse. Authorization. O add razor pages já está aqui e o add db context que a gente já usa já está aqui também. Então a nossa configuração para autenticação está pronta. Esse aqui a princípio nem seria estritamente necessário, mas eu já vou deixar aqui. Agora aqui embaixo também eu preciso de adicionar uma linha de código. Bem, imediatamente antes aqui de use authorization, eu tenho que colocar app.useAuthentication. Exatamente neste local. Tem que obedecer essa ordem aqui porque é preciso autenticar antes de autorizar. Isso aqui é o pipeline de fluxo de execução de uma requisição. Então ele segue o fluxo que você define aqui pela chamada dos métodos. A autenticação tem que ocorrer antes da autorização. Ok, vamos prosseguir. Só um detalhe, antes de prosseguir, só ressaltar aqui uma informação importante. A autenticação é o processo de você autenticar um usuário para dizer que ele entrou com um login e uma senha e ele está reconhecido agora aqui no nosso ambiente. Eu já reconheci esse usuário. Isso é o processo de autenticação. Eu sei quem o usuário é. A autorização é definir o que ele pode acessar. Nós não vamos fazer isso nessa aula. Nessa aula nós vamos aprender a ver quem está acessando, que é o processo de autenticação. Bem, o nosso projeto já está preparado para que as tabelas lá no banco de dados sejam geradas automaticamente a partir do módulo que nós adicionamos de autenticação. Para isso a gente vai usar o Migrations. E o Migrations a gente vai adicionar através do Package Manager Console. Vamos lá. Add Migration. Create Identity Schema. Poderia ser qualquer nome aqui. Eu coloquei um nome que indica que eu estou criando aqui o esquema do banco de dados para usuários, para controle de usuários. Enter. Vamos ver se vai passar sem erros. Passou sem erros. Agora, a gente vai dar uma olhada aqui no código que foi gerado. Especialmente eu quero descer um pouco aqui até essa linha aqui, ó. Essa tabela ASP.NET Users. Um usuário contém todos esses campos por padrão, essas propriedades por padrão, um objeto usuário. Aqui embaixo, ó, nome, é a propriedade que eu adicionei.
que nós adicionamos através da nossa classe personalizada que herdou de Identity User, a nossa classe App User. Então, é isso aqui que indica que essa classe Identity User foi customizada. Uma coisa que a gente vai ter que remover aqui, que é um efeito colateral de uma mudança antiga que nós fizemos, diz respeito a essa coluna preço que nós trocamos de decimal para double. Eu vou remover isso aqui porque o SQLite não suporta alteração de tipo de coluna. Tem que apagar a coluna e fazer de novo. Então eu não vou fazer isso porque eu vou perder todos os preços de produtos que eu tenho lá e, na verdade, eu não preciso disso. O que o framework ou o .NET faria por mim, nós já fizemos manualmente lá na classe e no banco de dados. Ok, agora eu posso dar um update database para ele criar as tabelas no banco. Mas antes disso nós vamos verificar aqui. Deixa eu remover todas as conexões que tem aqui do SQLite e vou mandar ele adicionar todas desse projeto. Eu posso verificar aqui, ó, que eu só tenho as minhas tabelas dos meus modelos que eu já construí. E aqui a tabela de histórico de migração do Entity Framework. Agora eu vou vir aqui e vou dar um update database. Vou dar enter. Foi. Agora eu vou dar um refresh aqui. Tá aí. Ele criou para mim todas essas tabelas aqui. Essas tabelas não só gerenciam usuários, mas também gerenciam perfis de usuário. Pode ter um usuário no perfil administrador, no perfil vendedor, no perfil repositor de estoque, no perfil cliente. Poderia ter vários perfis de usuário, mas aqui eu tenho tabelas. Ó. Essa aqui é mais a tabela central para gerenciamento de perfis e essa aqui para gerenciamento de usuários. Eu também tenho tabelas aqui que me ajudam a vincular a aplicação, o sistema de autenticação da aplicação, com mecanismos externos de autenticação, como Google, Microsoft, Twitter, Facebook. Eu posso usar esses mecanismos externos de autenticação e trazer dados que eu preciso do usuário a partir destes mecanismos. Então, nós não vamos fazer isso, mas para você saber que o framework de autenticação ou o módulo de autenticação já está preparado para esse tipo de situação e existem vários exemplos aí na internet que te ensinam a obter esse recurso. Agora eu posso fechar esse arquivo de migração e vamos prosseguir. Nem adianta eu executar a aplicação agora porque eu não tenho nada de visual para mostrar de diferente do que já tinha antes. Nós só criamos código aqui nos bastidores, no background. Eu não tenho nenhum visual diferenciado ainda. Nós ainda vamos criar as coisas visuais. A primeira delas é justamente a página para cadastrar um novo cliente, que é a página Novo Cliente. Eu vou aqui no Solution Explorer, botão direito em Pages, Add, Razor Page, Novo Cliente, gerar Page Model. Esses outros dois permanecem desmarcados, porque o layout ele pega da View Start. Adicionando. Pronto, agora nós vamos programar aqui. Como esse método vai retornar uma página, que é a página com o formulário de cadastro do usuário, aqui eu vou colocar iActionResult no onGet, né? E vou colocar aqui return page. Return page, para ele retornar a página. E antes disso aqui, eu tenho que criar um construtor para eu receber uns objetos por injeção de dependência. Objetos que eu vou precisar para criar o usuário e senha do cliente, enfim, entre outras coisas. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um construtor. Um construtor. Esse construtor vai ter os seguintes parâmetros. Primeiro é o Kitanda Online Context, que é o meu contexto do banco de dados. Segundo, User Manager App User, que é um camarada que representa o gerenciador de usuários da aplicação.
esse gerenciador de usuários eu posso incluir, excluir usuário, cadastrar novos usuários, alterar usuários, verificar a existência de usuários, enfim, é para manipulação de objetos do tipo usuário. E eu vou incluir também aqui um Role Manager, que é um gerenciador de perfis de usuário. Eu poderia ter criado uma classe customizada para perfil de usuário, mas eu não criei porque não preciso. Minha classe de perfil de usuário padrão, que é a Identity Role, já tem tudo que eu preciso, que é só o nome do perfil. Eu poderia até ter mais alguma coisa, tipo percentual de comissão, enfim, mas não é o caso. Esse caso aqui só usa o nome do perfil. Role Manager. Chamei de Role Manager e User Manager. E o Context é o contexto do banco de dados. Agora eu vou inicializar todos eles. Dar um Ctrl ponto aqui. Criar e inicializar propriedade. Mesma coisa aqui embaixo. Criar e inicializar propriedade. Enter. Mesma coisa aqui. Criar e inicializar propriedade. Agora ele criou para mim essas três coisas aqui públicas. Ele criou como propriedade. Eu vou remover tudo isso aqui. E vou fazer o seguinte. Underline context. Underline user. Underline role manager. E vou resolver agora essas pendências aqui que não existem. Agora eu vou gerar o field. Ó. Generate field. Aí ele gera lá em cima como private, como privado. Eu poderia ter feito isso antes, mas eu esqueci. Naquela opção anterior. E aqui eu poderia usar aqui this, ponto, mas enfim, para economizar nosso tempo aqui não vou usar. E agora, já disse para que serve o User Manager, para gerenciamento de usuários, e o Role Manager, para gerenciamento de perfis. Então essa página agora tem objetos capazes de gerenciar usuários e perfis. Porque estão vindo por injeção de dependência, de acordo com os serviços que eu configurei lá no Startup. Essa página vai ser um formulário de cadastro de cliente. Então vai ter todos os campos de cliente. Mas vai ter dois campos adicionais, que é a senha e a confirmação da senha. O usuário tem que digitar a senha duas vezes para ele ter certeza de que ele digitou a senha realmente que ele queria. Então eu vou começar aqui definindo o seguinte. Ó. Prop cliente. Propriedade vai se chamar cliente. Bind property. Essa propriedade vai ser preenchida com dados que vêm do formulário relacionado a esse código aqui. Formulário que nós ainda vamos construir. Mas cliente não tem senha. Cliente não tem senha e confirmação de senha. Eu vou ter que criar aqui uma classe que tem essas duas coisas para poder fazer um bind no formulário que vai ser apresentado. É justamente isso que eu vou fazer agora. Vamos criar aqui. Eu vou colar aqui uma que eu já criei. Colei. Ele não vai reconhecer algumas coisas aqui. Deixa eu resolver aqui de cima para baixo. Resolvido aqui. Deixa eu ver se vai sobrar alguma coisa para resolver. Não, já resolveu tudo, que são os data annotations aqui. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma classe chamada senhas, que tem senha, confirmação, senha. E aqui eu tenho todos os decorators especificando quais são as regras para esse campo aqui. Que ele é obrigatório, tamanho de 16 no máximo. Aqui não tem tamanho mínimo, né? Não defini tamanho mínimo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, defini tamanho mínimo aqui de 6 caracteres. Ele é do tipo password, ou seja, o campo dele vai ser renderizado mostrando aquelas bolinhas, o input type password, e o display name dele é senha. E aqui a propriedade em si. A confirmação de senha tem uma mensagem de erro aqui, quando ele é obrigatório e não é preenchido. O tipo de dados também é password. O display name é confirmação da senha. E esse decorator aqui é diferente, ó, esse data annotation. Ele compara esse cara aqui com alguma outra propriedade. Neste caso, ele vai comparar esse aqui com senha e tem que bater. E aí, se não bater, a mensagem vai ser essa. A confirmação da senha não confere com a senha informada. Agora que eu tenho essa classe,
eu posso fazer o seguinte, ó, já que eu tenho aqui um bind property com cliente, eu posso fazer aqui o seguinte, public senhas, que é o senha e confirma senha, senhas usuário, get set, e vou dizer que essa propriedade aqui vai vir por bind property, vai vir de uma parte do meu formulário web ali, que está na página. Bem, já estamos na metade do caminho, quase concluindo a parte de código. Agora, quando o usuário postar o formulário, eu tenho que ter um método aqui para interceptar a postagem. Mas antes de eu fazer esse método, eu vou fazer o formulário em si, o código HTML desse formulário. Então a gente vai vir aqui no código associado, que é o novo cliente.cshtml, e aqui nós vamos programar o código. Eu já tenho ele pronto, vou colar aqui e vou explicar. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl V para colar. É um código grande, mas é extremamente repetitivo, então não tem muito o que se assustar não. Aqui ó, eu informo qual é o título desse formulário, informe seus dados por favor. Aqui poderia ser até diferente, poderia ser cadastro de novo cliente. E aqui embaixo eu colocar informe seus dados por favor. Eu acho que vou fazer isso porque para ficar no título da aba do navegador é mais interessante que fique isso aqui, ou melhor, que fique cadastro ou somente novo cliente. Novo cliente vai ficar lá no título da aba do navegador, porque o meu front template pega o que está aqui dentro para botar no título da aba do navegador. E aqui vai ficar informe seus dados, por favor. Agora vamos entender esse formulário em si. Esse formulário aqui, ele faz um post quando ele é submetido, ele usa o método post. Tem uma margem aqui no topo de 3, de MT3, né? Margem topo de 3 unidades aqui do Bootstrap. Aqui é uma div que apresenta dados de mensagens de erro, caso esse formulário seja submetido para o servidor e retorne com um erro que não esteja relacionado com um campo específico, mas com o cadastro inteiro. Tipo, quando o usuário fizer uma tentativa de login e essa tentativa falhar. É aqui que vai ser mostrada essa mensagem. Agora aqui eu tenho uma div row com uma div call com uma certa responsividade. Aqui um agrupamento de dados pessoais e aí vem os campos. Ó. Label para cliente.nome, input para cliente.nome, validação para cliente.nome. Lembrando que cliente.nome é porque aqui em novo cliente eu tenho uma propriedade cliente que tem a propriedade nome. Então é cliente.nome. Meu formulário está vinculado ao nome desse objeto aqui. Assim como esse campo aqui está vinculado ao CPF, a data de nascimento, e-mail, telefone, que tudo questão de design, né? CEP, que também coisas relacionadas a CEP, os campos ocultos aqui, porque ele busca o CEP automaticamente, né? Aqui é o número, complemento, referência, e aqui ó, a gente tem que modificar. De onde vem a senha? Vem de dados, senha, ou vem de senhas? Dados, senha. Não, vem de senhas, usuário, ponto senha. Vou copiar. Meu objeto senhas, usuário, ponto senha. E senhas, usuário, ponto confirmação senha. Vamos dar uma olhada aqui. Tá aqui, ó, senhas usuário do tipo senhas. Então, senhas usuário tem senha e confirmação senha. Justamente isso está sendo pego aqui, para vincular aos campos do formulário. Aqui embaixo eu tenho o botão de submissão do formulário para enviar o formulário para o método que vai fazer o processamento. Aqui embaixo eu tenho os scripts de validação, o script que faz confirmação, não estou usando aqui no caso, mas ele está sendo renderizado, e aquele script que nós já fizemos para consultar o CEP. Agora sim eu tenho que programar o post desse usuário. Aí nós voltamos aqui no código e vamos programar esse post. Aqui embaixo do onGet nós vamos fazer o seguinte. Vou colar aqui o código que eu já tenho pronto. É um código relativamente grande, mas também não é difícil de compreender, porque ele é
basicamente o cadastro de cliente que já foi feito na área administrativa do Quitando Online. Aquele cadastro de cliente que está aqui no cliente CRUD, ó, o incluir. Basicamente o código a base é a mesma. Começa criando um novo objeto cliente com um novo endereço, atribuindo uma situação inicial de cadastrado. Em seguida, eu crio um novo objeto do tipo senhas, que é esse senhas usuário. Tento atualizar esse objeto senhas usuário com os dados que estão vindo da propriedade senhas usuário, que é essa daqui. Ou seja, eu aplico os dados que estão ali naquele objeto, deixo o objeto aqui, vejo se vai dar tudo certo, se passou por todas as validações que eu defini lá nos decorators, nos data annotations. Caso tenha dado alguma coisa errada, eu retorno à própria página com os eventuais erros que tenham acontecido. Agora aqui embaixo, se isso aqui passou, né, ele vai chegar aqui embaixo. Eu tento atualizar agora o cliente com os dados que vieram no formulário de cliente. Se passou, verifico, olha o meu Role Manager aqui, ó, o gerenciador de perfis. Verifico se existe o perfil cliente. Se não existe o perfil cliente, eu crio esse novo perfil. Porque o meu perfil cliente tem que existir. Uma vez que eu estou cadastrando um cliente novo, ele vai ser incluído no perfil cliente, que tem certos direitos de acesso que um outro perfil não tem, ou que um outro perfil tem direitos que ele não tenha. Enfim, é um dos meus perfis de usuário aqui do site. Agora eu verifico aqui se o usuário já existe. Aqui eu pego o e-mail do usuário através do objeto cliente e verifico se ele já existe. Eu tento buscar ele no banco e verifico se ele é diferente de nulo. Se ele é diferente de nulo, eu adiciono aqui um erro ao campo e-mail, dizendo que já existe um cliente cadastrado com este e-mail. Eu não posso ter dois usuários com o mesmo e-mail. Agora aqui eu crio um novo objeto do tipo AppUser. AppUser, que é o meu usuário de acesso, meu usuário de autenticação. Esse usuário aqui tem algumas propriedades que são obrigatórias. Username é obrigatório, eu passo o e-mail é usado como nome de usuário. A propriedade e-mail é o e-mail novamente. Número de telefone é o telefone que foi preenchido no cliente. E o nome, eu estou pegando aqui novamente o nome. Então eu tenho aqui três propriedades que são redundantes. A única que eu posso confiar que é exclusiva é e-mail. Porque eu posso ter dois clientes com o mesmo nome. E dois clientes, inclusive, com o mesmo telefone, né? Pode ser, não sei, irmãos, pai, filho, marido e mulher. Usam o mesmo telefone, né? Então o que eu posso confiar é o e-mail. Eu não posso cadastrar dois usuários com o mesmo e-mail, isso é uma regra. Uma vez que eu tenha criado o meu objeto AppUser, eu tento inserir ele no meu banco de dados. E aqui o método createAsync do User Manager faz isso para mim. Então o resultado dessa tentativa de criação eu vou capturar. Vou capturar o resultado da tentativa de criação desse usuário aqui no banco com essa senha que veio aqui no senhasusuário.senha. É nesse momento que eu passo qual é o usuário que vai ser cadastrado lá no banco e qual é a senha que vai ser usada para cadastrar esse usuário. O interessante é que essa senha ela sofre uma criptografia hash. É uma criptografia que não tem retorno, né? É uma criptografia só de ida. E ela fica armazenada no banco dessa forma, né? Em formato hash, para ser uma senha segura. Se o resultado dessa tentativa de criação de usuário foi bem sucedido, se o resultado foi bem sucedido, né? Aí eu adiciono esse usuário que eu acabei de criar ao perfil cliente, que eu sei que existe, porque eu garanti com aquele código lá de cima. Da mesma forma, eu adiciono meu objeto cliente à coleção de clientes do meu contexto de banco de dados. Isso aqui é uma coisa que já acontecia no cadastro normal que nós já havíamos feito. E aqui, ó, tento salvar as alterações do cliente no banco. Se salvou as alterações, ou se a quantidade de afetados aqui é maior que zero, é porque salvou as alterações com sucesso.
eu retorno o cliente para essa página cadastro realizado, que é uma espécie de página de confirmação que indica que o cadastro dele foi feito com sucesso. Agora, se deu algum problema na hora de cadastrar o cliente, eu tenho que apagar o usuário que eu já criei para ele. Então é assim que eu mantenho a sincronia do usuário com o cliente. Deu problema na criação do cliente, eu tenho que excluir o usuário que eu havia criado para ele. E aí eu coloco aqui um erro, ó, dizendo que não foi possível efetuar o cadastro. Verifique os dados e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato conosco. Esse erro aqui é mostrado caso esse problema aconteça. E aí eu dou um retorno para a própria página, e vai retornar a própria página de cadastro, mostrando esse erro aqui. Esse else aqui é do if, da criação de usuário que foi bem sucedida. Se não foi possível criar o usuário de autenticação, significa que provavelmente é um e-mail já existente. Eu peguei aqui somente um possível erro, né? Existem vários possíveis erros, mas esse aqui é o mais comum, que é o e-mail já existente. Aí eu retorno aqui um erro para a propriedade e-mail lá do formulário. Isso aqui indica que eu estou retornando um erro para a propriedade e-mail do formulário, dizendo que não foi possível porque já está sendo usado o e-mail. E aí termina o método para a inserção de um cliente com o seu respectivo usuário. Para a gente fazer o teste, a gente tem que concluir as outras coisas, mas a gente já consegue ver o formulário novo cliente sendo mostrado. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui no URL barra novo cliente, Enter. Tá aí o formulário, ele já está preenchendo aqui com o usuário e senha que eu já cadastrei antes, porque o meu navegador está com preenchimento automático. Aí aqui, ó, nome, CPF, data de nascimento, os contatos, tem e-mail e telefone. O CEP aqui não está mostrando ainda o íconezinho, porque eu não coloquei a biblioteca do ícone. Aqui o número, complemento. Referência aqui está vindo com e-mail, mas está errado, né? Não deveria vir. O e-mail deveria vir aqui. É o auto-preenchimento do navegador, isso aí, uma questão do navegador. A senha de acesso e a confirmação da senha. É possível colocar uma propriedade nesses campos para que isso não aconteça, esse preenchimento automático não aconteça. Vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso. Campo de senha. Vou colocar aqui auto complete false. Eu acho que é isso, vou verificar. Vou colocar aqui nos outros antes. Autocomplete off nesse. Opa, mas eu botei no lugar errado, coloquei no label. É no input. Pronto. Vou colocar nesse input aqui também. Aqui faltou um placeholder, né? Enfim, não preciso. Ok, então coloquei aqui o autocomplete false. Posso colocar também no e-mail. Cadê o e-mail? Tá aqui. Autocomplete não é false, é off. Lembrei aqui agora que é off. Senha, autocomplete, off. E aqui também autocomplete, off. Beleza, agora se eu recarregar a página, espero que não apareçam ali os valores. Continuar aparecendo. Deixa eu tentar compilar aqui. Talvez por uma questão de estar pegando de cache, não sei. Mas o propósito é que não ocorra o preenchimento. Continua preenchendo. De repente é porque o inicial está em cache ainda. Enfim, não tem problema. Colocar aqueles atributos lá é interessante. Então, eu tenho o formulário aqui. Vamos fazer funcionar agora esse ícone. Esse ícone eu tenho que adicionar a biblioteca Freakonix lá no front template. Front template, shared, front template. Aqui embaixo no final eu vou adicionar aquela biblioteca.
Ctrl V, tá aqui, freeconix.js. Se eu der um refresh agora aqui, o ícone está aparecendo. Vamos testar aqui um CEP. Opa. 29. Funcionando legal. Captura aqui do endereço. Enfim, meu formulário já está pronto. Se eu tentar mandar aqui, ó, não submete o formulário, ele faz a validação. Aqui, ó, o campo confirmação de senha é de preenchimento obrigatório, assim como os demais aqui. Complemento não é, referência também não é. Isso aqui eu posso apagar, que ele vai reclamar. Aliás, ele não vai reclamar, porque referência não é. Se eu apagar a senha, tá aí, ó. Todos os campos de preenchimento obrigatório, exceto esses dois aqui. Bem, agora eu posso fazer um teste cadastrando alguém, mas quando eu cadastro alguém, ele direciona para uma página de confirmação que eu ainda não criei. Então eu vou criar essa página primeiramente. Solution Explorer. Pages aqui, eu vou botão direito. Adicionar Razor Page. Razor Page. Essa página não vai ter um modelo associado, ela é só visual. Então não tem necessidade de modelo. Vai se chamar... confirmação, ou melhor, cadastro realizado. Pronto. Cadastro realizado. Bem, o código dessa página é bastante simples. Só isso aqui. Cadastro realizado com sucesso vai ser o título. Mostra aqui esse título. Seus dados foram recebidos e seu cadastro foi realizado com sucesso. Para fazer o login agora, clique aqui, vai ter um link para login que ainda não está disponível, a página para login ainda não está disponível, mas vamos ver se já mostra a confirmação do cadastro, se o cadastro já está funcionando. Shift Ctrl B para compilar. Volto aqui, vou preencher agora algumas coisas aqui. Fulano de tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu... CEP pode permanecer aquele. Casa. Não precisa de referência. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Criar. Tá aí, ó. O cadastro foi realizado, não deu nenhum erro. E agora aparece aqui. Clique aqui para fazer o login. E aqui também aparece. Para fazer o login agora, clica aqui. Se a gente clicar, ele vai para uma página em branco que ele tenta aqui acessar o URL login, que é uma URL que ainda não existe. Nós vamos fazer essa URL agora. Voltando no Visual Studio. Aqui em Pages, botão direito. Add Razor Page. Login. Gerando a página. Ok, página criada. Agora nós vamos fazer o código dessa página. Mais uma vez eu vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl V para substituir, e nós vamos estudar os métodos que foram criados. Deixa eu tirar esse decorator aqui, que ele está aqui muito cedo. Por enquanto não precisa. Ok, então aqui nós temos... Vou tirar isso daqui também. Aqui nós temos, primeiro, uma classe interna para poder fazer vínculo do formulário de login com este modelo da página. A página de login vai ter 3 campos. Nome de usuário, que é o e-mail, senha, e aquele checkbox de lembrar. Justamente o que eu tenho aqui. E aqui tem os decorators, data annotations, né? Para validar os campos. Aqui é app user. Tenho que resolver isso aqui.
Aqui também. Pronto. Então, esse Sign In Manager é o gerenciador de login. Gerenciador do ato de efetuar login. Não é nem de usuário nem de perfil. É o gerenciador do ato de efetuar login. E aqui, ó, no construtor dessa página, eu estou obtendo esse objeto de gerenciamento de login por Dependency Injection. Aqui eu tenho uma propriedade chamada dados, que vai pegar os dados do formulário de login, através do, graças ao decorator aqui, bind property. Vai pegar os dados, vai ficar guardado aqui. Aqui, esse return URL, ou URL de retorno, é se eu estiver tentando acessar alguma página. Essa página for protegida, eu vou ser redirecionado para a página de login, mas na URL vai ficar indicado num parâmetro return URL para onde eu queria ir antes de cair na tela de login. Qual a página protegida que eu estava tentando acessar que requer login? Para quando eu terminar de fazer o login, ele me jogar para essa página para onde eu estava querendo ir. Depois eu mostro na prática isso aí para ficar melhor. Por enquanto, essa propriedade aqui, mensagem de erro do tipo ou com decorator temp data, deixa ela quietinha aqui que depois eu vou explicar. Por enquanto ela não está sendo usada, mas ela é importante para nós. Quando essa página for mostrada para o usuário, caso haja alguma mensagem de erro nessa propriedade aqui, ele vai mostrar a mensagem de erro. Esse return URL aqui vai receber o próprio return URL, que é o parâmetro, se não for nulo, mas se for nulo, vai receber a raiz do site. Então, suponha que eu esteja tentando acessar uma página que é protegida. Aí ela veio aqui no return URL. Beleza, se veio uma página que eu estava tentando acessar, vai vir aqui, não vai ser nulo, vai receber o que está no próprio return URL. Agora, se eu não estava tentando acessar uma página específica, se eu cliquei direto lá no botão entrar e eu caí na página de login, ele vai atribuir como return URL a raiz do site. Ou seja, assim que eu fizer o processo de login, ele vai para a raiz do site. E aqui, ó, sign out async, passando esse parâmetro, remove qualquer cookie de autenticação anterior que tenha, por acaso, na máquina do usuário, para realmente criar um novo processo de login. Ele não vai reaproveitar um login de ontem, por exemplo. Então isso aqui faz com que o cookie de autenticação, que possivelmente já exista na máquina do usuário, seja excluído. Beleza, por fim eu tenho esse return URL que recebe essa URL de retorno. Return URL é essa propriedade aqui. E quando o usuário postar o formulário, é que eu vou usar aquela propriedade. Vamos ver. Quando ele posta o formulário, ó, a URL de retorno chega aqui. Se ela for vazia, vai ficar sendo a raiz do site. Se o meu modelo, que representa os dados de login, é válido, se ele passou pelo processo de validação sem problemas, eu vou tentar fazer o login. Ó. Password sign in async, através do meu gerenciador de login. Password sign in async, eu passo o meu e-mail, a senha e a caixinha de checagem lá, se é para lembrar ou não. Aqui nessa propriedade, ou nesse parâmetro, eu defino que eu não quero realizar bloqueio de login se o usuário errar por mais de 3 vezes, no caso, ou de 5 vezes, depende do que você configura. Por que eu faço isso? Se o resultado da tentativa de login com esses dados aqui foi bem sucedido, eu retorno ele para a URL que ele estava tentando ir, ou para a URL raiz do site, caso ele não estivesse tentando ir para nenhuma outra URL. Agora, se o resultado do login foi mal sucedido, ele cai aqui, ó. Adiciona essa mensagem de erro. Tentativa de login inválida. Reveja seus dados de acesso e tente novamente. Pronto, para ficar uma mensagem mais completa. E aí ele retorna para a própria página. Retorna a própria página. OnPost async. Esse método aqui embaixo é quando o usuário faz logout. Quando ele clica no botão sair. Aí aqui é o onPost logout async. Que também pode ter uma URL de retorno. Ele sai, ele faz logout, ele cai numa outra página. Por exemplo, eu estou na minha área autenticada lá.
Estou na área do usuário autenticado, a área que mostra os pedidos de um cliente, por exemplo, é uma área autenticada. Se eu clicar no sair, ele tem que retornar, por exemplo, para a raiz do site, ele tem que sair daquela página ali. Quando for entrar de novo, aí tem que acionar o mecanismo de proteção, de autorização. O método que faz login é esse aqui, ó, Sign Out Async, do gerenciador de login, Sign In Manager. E aqui, se a URL de retorno for diferente de nulo, redireciona para ela. Caso contrário, redireciona para a própria página que está fazendo o logout. Bem, agora para a gente finalizar, deixa eu executar aqui novamente. Eu consigo fazer login, mas ainda não tenho aqui ainda os links para poder fazer o login. Barra login. Opa, não apresentou ainda. Vamos ver por que não apresentou. Login CSHTML. Ah, sim, claro, porque eu não coloquei o código HTML, né? A página está aqui em branco. Vamos fazer o código agora. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl V para colar. Esse código já é menor, né? Título vai ser login de usuário. Aqui é tudo questão de design com Bootstrap. Aqui vai aparecer um H1, identifique-se por favor. Esse estilo aqui é só para mudar uma lista de exibição de mensagens de erro, quando tem um daqueles erros gerais, aqueles erros genéricos, tipo tentativa de login inválida, por exemplo. Agora aqui, ó, estou criando um campo de entrada de dados por e-mail, lá da minha propriedade de dados.email, validação por e-mail, entrada de dados para senha, validação para senha, entrada de dados para o checkboxzinho de lembrar e o botão de submeter. Tá aqui o botão. Logo abaixo eu tenho dois links. Ainda não é cadastrado? Clique aqui, aí ele vai para novo cliente, para se cadastrar. Esqueceu a senha? Clique aqui para recuperá-la. Essa página nós não fizemos ainda e não vamos fazer hoje. Estamos quase acabando já a aula de hoje. E aqui ele renderiza os scripts de validação de campos. Agora sim, acho que a gente consegue acessar a página de login. Cliquei no navegador errado aqui. Barra login. Agora sim. Então está aí o nosso formulário de autenticação. Identifique-se, por favor. Login de usuário aqui em cima. Digite seu e-mail. Digite sua senha. Lembrar e entrar. Clique aqui para se cadastrar. Clique aqui para recuperar a senha. Recuperá-la. Bem, agora o meu entrar tem que funcionar, né? Ao clicar aqui com o usuário válido, ele tem que logar. Acho até que eu estou acessando a página errada aqui. Deixa eu fechar porque está aqui os links que nós ainda não fizemos. Espera aí. Ctrl F5. Ó, aqui é a 63. Aqui é a 64, ó, a porta. Essa é a solução pronta. E essa não. Agora aqui não tem os links. Barra login. Mesma coisa, funcionando legal. Beleza, agora a gente pode prosseguir com a programação do login e para colocar os links aqui. Voltando ao Visual Studio, vamos lá. Para mostrar aqueles links de login, eu vou lançar mão de um recurso que a gente acho que ainda não usou, que são as views parciais com trechos de códigos que a gente pode inserir em vários locais. Então eu vou aqui no Solution Explorer e vou criar aqui em Shared. Vou adicionar aqui uma Razor Page, underline para dizer que é uma view parcial ou uma view template, alguma coisa assim. Login links. Vou desmarcar essa opção, ó, e vou criar como uma view parcial. Criando para mim. Ctrl A, Ctrl V, que eu já tenho esse código, e vamos estudar o código. Aqui eu tenho um using, esse código aqui ele não tem
código C# associado, ou seja, um modelo associado. Vou tirar isso aqui. Não tem um modelo associado. E ele importa aqui o identity e o models aqui para poder pegar o app user. E aqui ele recebe 2 objetos por injeção de dependência. É o sign-in manager, que é o gerenciador de login, e o user manager, que é o gerenciador de usuários. Essa variável app user está obtendo, vai ficar com uma instância do usuário que fez o login. Se é que tem um usuário aqui que fez o login. Aí eu faço o teste aqui dentro desse UL, ó, se o usuário padrão aqui, o usuário que está logado no momento, essa constante representa o usuário logado no momento, o usuário que está navegando no momento, não necessariamente logado. O usuário que está navegando no momento está autenticado? Se ele está autenticado, eu tenho que mostrar o nome dele. Estou pegando aqui, ó, o nome dele, uma substring do 0 até o próximo caractere de espaço. Aí eu pego só o primeiro nome. Aí fica olá, fulano, exclamação. E o link para fazer logout. O link para fazer logout, ó, ele direciona para a própria página de login, só que o handler, o método de manipulação, é o método logout. Isso aqui é que faz, quando esse link for clicado, ele acessar esse método aqui, ó, onPostLogout. Esse método aqui, que é onde ele faz o logout. Ok, então quando ele está logado, aparece o nome e o link para logout. Quando ele não está logado, que é o else, aparece aqui um link para novo cliente, para ele se cadastrar, e o link para a página de login, que é o entrar. Agora eu tenho que pegar esse controle parcial aqui e jogar ele no meu form template, no meu front template. E nós vamos fazer isso justamente aqui onde tinha aquele formulário de busca. Vamos colocar aqui. Vou colar aqui o código, ele é bem pequeno. É uma div da classe AlignSelfEnd, para ele ficar lá na extremidade direita. E ele vai renderizar aqui a view parcial chamada LoginLinks, que está lá na pasta Shared, que é aquela que nós acabamos de criar. Vamos dar uma olhada para ver como ficou. Vou clicar aqui no logo, para ele voltar para home. Está aqui, ó, já está aparecendo para mim eu entrar e eu quero me cadastrar, porque eu não estou logado. Se eu tentar entrar, agora eu não me lembro aqui qual foi o login que nós usamos. Eu acho que foi o usuário. Não foi, eu vou... Deixa eu botar para ele não... Tá certo. Eu vou me cadastrar novamente com outro usuário para fazer o login. Uso novo usuário. usuário@gmail.com. Referência nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa embaixo. Usuário@gmail 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadastro realizado com sucesso. Agora eu vou clicar para fazer o login. Marcar o lembrar de mim. Pronto. Nunca salvar. Tá aqui, ó. Olá, novo. E o sair. Usuário logado. Bem, pessoal, com isso a gente termina esse processo de autenticação. Na próxima aula nós vamos aprender a proteger as páginas ou as regiões do site que são sensíveis a acesso público, né? E vamos proteger para que elas tenham apenas acesso autenticado. Algumas para determinado perfil, algumas para o perfil de cliente, algumas para o perfil de administrador. Enfim, assim a gente vai concluir o nosso processo de segurança do site. Aqui nós fizemos a autenticação, na próxima aula a gente faz a autorização e o gerenciamento dos usuários e perfis. Obrigado pela sua atenção, tente fazer o exemplo até o fim. Se for necessário, volte quantas vezes precisar. A aula ficou grande, mas esse assunto aqui não tem muito
para onde fugir se a gente quiser fazer dessa forma, estudando o código, vendo o que acontece, é dessa forma. O ASP.NET ele tem uma opção de quando você está criando a solução, você marcar lá que você quer gerenciamento de usuários automático, né, gerenciamento individual de usuários. Ele já traz para você todos os formulários, traz em inglês, mas ele traz todos os formulários. De repente, em um vídeo futuro eu mostro como fazer dessa forma automática. Mas é importante que você saiba como funciona nos bastidores para você conseguir incluir, por exemplo, a autenticação numa solução já pronta. Enfim, é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.